Olá, aqui é Fábio Ribeiro. Eu trabalho com hipnose clínica avançada, também conhecida como hipnoterapia. E se você chegou até este vídeo, provavelmente está interessado ou interessada em saber como a hipnoterapia pode lhe ajudar. Então, me acompanhe que eu vou lhe explicar como esse processo terapêutico poderoso funciona. Antes de mais nada, você precisa compreender como a hipnoterapia pode lhe servir, já que há vários processos terapêuticos disponíveis no mercado e muitas vezes fica difícil escolher entre este ou aquele. Mas fica comigo que nós vamos desatar esse nó. A hipnoterapia é um procedimento muito novo no Brasil e está cada vez mais ganhando espaço devido à sua eficácia no tratamento de diversas doenças físicas e psicológicas. Tudo isso de maneira rápida e eficaz, sem uso de medicação e sem efeitos colaterais. No entanto, mesmo que os nossos resultados já sejam muito bons, é indispensável que você sempre tenha o acompanhamento de um médico especialista para o tratamento da sua enfermidade. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que hipnoterapia não é a mesma coisa que terapia cognitivo-comportamental ou psicanálise. É um procedimento feito em hipnose, com uma abordagem terapêutica breve. E o que significa isso? Significa que nós procuraremos encontrar no menor espaço de tempo possível a causa daquilo que hoje está lhe acometendo. Por muitos anos, as pessoas se acostumaram com a ideia de que terapia é algo leve e que são necessárias várias sessões para que só depois de alguns meses ou anos você comece a ter as melhorias. Mas não é isso que fazemos aqui. O nosso foco não é lhe vender várias sessões visando uma recuperação lenta, mas oferecer um tratamento rápido e eficaz, com pouquíssimas sessões, com resultados muitas vezes superiores à expectativa dos clientes. Basta ver o que dizem sobre nossos serviços na aba Depoimentos ou pesquisando Hipnoclinic no Google. Mais de 90% deles têm os resultados desejados em 2 ou 3 sessões, e a maioria sente as mudanças já na primeira sessão. E por que existe essa eficácia? Entenda, quando você está em hipnose, não há uma interferência racional sobre as suas questões, mas sim uma resposta de uma mente anterior à racionalidade, muito mais profunda e que nos direciona diretamente para a causa raiz do problema. É como se pudéssemos acessar um gênio da lâmpada, que sabe tudo sobre você e sabe exatamente por que você está na condição em que você está. Imagine que a questão que você veio tratar faz parte de um imenso labirinto, cheio de caminhos que não levam a lugar nenhum e cheio de armadilhas, e você está no meio desse labirinto tentando encontrar uma saída. Você pode andar por esse emaranhado de caminhos sem, no entanto, ter a certeza de onde você está indo. Eu poderia perguntar a você, por onde acredita que devemos ir? Provavelmente você teria uma ideia vaga de que rumo tomar, porque você não sabe exatamente o caminho. Quando eu não utilizo a hipnoterapia, é como se eu fosse uma pessoa que está com você dentro desse labirinto, mas que tivesse certa dificuldade para encontrar de fato a saída, porque eu estou me baseando naquilo que você me diz. E se você não sabe exatamente o caminho, eu terei que ir junto com você por meio de tentativa e erro até achar a saída. Dessa forma, por não ter uma clareza de que estamos indo para o caminho certo, provavelmente levaríamos um tempo muito grande até encontrar a saída. Isso explica, por exemplo, por que a hipnoterapia trata uma fobia em 1 ou 2 sessões, enquanto métodos convencionais precisam de aproximadamente 15 a 20 sessões para ter o resultado. No consultório eu recebo pessoas que me dizem que estão em depressão porque tiveram um relacionamento turbulento ou porque foram demitidas. Outros dizem que estão com ataques de pânico porque acham que isso se originou de um trabalho massacrante ou de um chefe carrasco. Pessoas obesas ou compulsivas por comida dizem que comem muito porque são muito ansiosas ou porque o pai ou a mãe também eram obesos. Homens ciumentos ou mulheres ciumentas dizem que são assim por causa do comportamento do seu parceiro ou parceira. Mas nada disso é verdade. Não é que essas pessoas estejam mentindo, elas fazem essas afirmações porque elas não conseguem entender a real causa da sua condição. A racionalidade é muito frágil para entender os padrões de aprendizado de uma vida inteira e as demandas emocionais subconscientes. O cérebro não é tão óbvio assim. Se essas fossem realmente as causas, seria fácil resolver. Bastaria trabalhar a percepção dessas alegações e a coisa mudaria. Mas não é bem assim. Você lembra do labirinto? Com a hipnoterapia, é como se conseguíssemos ver esse labirinto de cima e ganhássemos um mapa com a rota exata e o caminho mais curto para encontrarmos a saída. E não é você que
que me mostra esse mapa? É a sua mente subconsciente. Então, basta seguirmos esse caminho sem cairmos em devaneios ou rotas que não levam a lugar nenhum. Vale lembrar que o que fazemos aqui na Hipnoclinic não envolve misticismo, ocultismo ou qualquer vínculo religioso. Hipnoterapia é ciência, é um trabalho de reeducação subconsciente que envolve reestruturar percepções de padrões de aprendizado do passado e liberar demandas emocionais reprimidas. Somente nos 3 últimos anos foram publicados no site da PubMed mais de 900 trabalhos científicos acerca do uso da hipnose. Aliás, a hipnose é reconhecida como importante ferramenta para complementar tratamentos pelo Conselho Federal de Medicina, Psicologia e Odontologia. Até mesmo o SUS incluiu a hipnose como prática integrativa. Hipnoterapia é hoje um dos procedimentos terapêuticos mais poderosos que eu conheço. E ele funciona muito bem com pessoas que se comprometem com o tratamento. Portanto, se você não está disposto ou disposta a se comprometer em resolver suas questões, não é o momento de você procurar a hipnoterapia. Fora do Brasil, principalmente na Europa e na América do Norte, a hipnoterapia já é muito conhecida e acabou virando um tratamento queridinho das celebridades do esporte, da música e do cinema, como dos atores Brad Pitt, Ben Affleck e Matt Damon, que conseguiram parar de fumar após algumas sessões de hipnoterapia. Atletas como o jogador de basquete Michael Jordan e o boxeador Mike Tyson também utilizaram essa ferramenta para aumentarem a sua performance nos jogos e no ringue. Algumas personalidades brasileiras também já fizeram uso da hipnoterapia, como o ginasta olímpico Arthur Zanetti, que em intervalos de sua rotina de treino intenso, utilizou a hipnose para refinar seus movimentos e adquirir resistência. A modelo Gisele Bündchen utilizou a hipnoterapia para fazer um trabalho de parto sem as fortes dores que normalmente acompanham o processo. E até mesmo Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de todos os tempos, fez constantes sessões de hipnose para estar sempre calmo e focado durante as provas. Senna também via e revia os trajetos das pistas de corrida por meio dos seus transes hipnóticos para que estivesse com todas as manobras gravadas em sua mente. Contudo, para nós, os resultados mais importantes são das pessoas que nos procuram para tratar questões como depressão, síndrome do pânico e outros transtornos de ansiedade. Esses resultados nós vemos de perto. Normalmente, as causas dessas disfunções estão associadas a vivências da primeira infância, que é quando o cérebro é impactado por eventos que mais tarde, na fase adulta, servirão de motivo para que ele tente se adaptar ao meio externo. E essa adaptação gera sintomas que servem para classificarmos doenças, as quais nós já citamos anteriormente. Veja, se você nunca passou por um processo de hipnoterapia, talvez não fará sentido o que eu vou dizer a você agora. Mas eu quero lhe dar alguns exemplos reais das causas inconscientes que encontramos nos tratamentos aqui. Você não precisa gastar sua energia tentando entender, porque não é um processo racional. Vamos lá. Uma cliente tratou uma fobia a gatos que ela tinha havia 30 anos e a causa disso estava no olhar do avô dela, em um evento que aconteceu aos 3 anos de idade. Um outro cliente tratou uma síndrome do pânico e o motivo principal estava em um evento que aconteceu aos 4 anos, em que o irmão dele jogou ele dentro de uma lata de lixo. Uma fibromialgia causava fortes dores em uma cliente nossa havia 6 anos e a origem estava associada ao sofrimento que a mãe dela tinha quando enfrentava situações difíceis, principalmente com o marido. Uma compulsão alimentar de uma cliente na fase adulta estava associada a uma cena da infância, de quando ela tinha 2 aninhos e a mãe dela lhe deu um pote de açúcar para que ela parasse de chorar. Há muitos outros casos que poderiam ser contados aqui, mas você pode conhecer mais histórias na aba Depoimentos. Lá você verá relatos de pessoas que passaram pelo processo. Em resumo, na Hipnoclinic nós fazemos um trabalho sério e voltado à sua individualidade e que segue protocolos de qualificação internacional. Nós estamos falando de um tratamento totalmente voltado para resultados mais rápidos e não algo moroso, demorado, em que você tem que ficar meses se tratando. Como eu já disse, em mais de 90% dos casos, os nossos clientes têm resultados desejados em 2 ou 3 sessões. Agora que você já entendeu o funcionamento da hipnoterapia, algo ainda desconhecido da maioria das pessoas, você tem agora 2 caminhos. Sair dessa página e continuar procurando incansavelmente por um tratamento que pode não lhe trazer os resultados que você espera, ou você pode passar por uma experiência incrível que já ajudou tanta gente e que pode libertar você disso que está limitando o seu potencial e comprometendo a sua vida. Se você escolheu a opção 2, clique no link abaixo, venha conversar com a minha equipe para agendar a sua primeira experiência. Agora,
É com você. Tome a decisão, dê o primeiro passo, agende a sua consulta e prepare-se para as mudanças. Nós estamos lhe esperando.